Caros fiéis, como sabemos e sabemos muito bem, comemoramos neste dia em toda a Igreja, em todo o orbe católico, a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos ainda que a palavra Páscoa significa bem simplesmente passagem. No caso de Cristo, houve de fato a passagem da morte para a vida. Tendo passado pela morte natural, quanto à natureza humana que assumira da encarnação, isso para nos salvar dos pecados, da dominação do demônio e da condenação no inferno, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu próprio poder, sendo Ele Deus, retornou à vida. No sentido de que seu corpo, sempre unido à divindade, repito, seu corpo, sempre unido à divindade, mesmo durante o processo de morte e após, retomou efetivamente a união com a sua alma, esta também sempre unida à divindade, já que pela morte estes dois elementos constitutivos da natureza humana encontravam-se separados. Dizemos que ele ressuscitou pelo seu próprio poder quando consideramos a sua divindade, em virtude da qual o corpo que lhe estava unido à divindade, assumiu a alma que havia deixado e igualmente a alma, em virtude da divindade, estando sempre ela também unida à alma, as duas unidas, retomou o corpo que havia abandonado. Segundo, então, a perspectiva da natureza humana de Jesus Cristo, da sua divindade, ele ressuscitou assim pelo próprio poder. Quando consideramos, porém, a ressurreição sob o aspecto da natureza humana, enquanto realidade criada, ela que é obviamente criada, o corpo e a alma de Cristo, depois de sua morte, não podiam reunir-se por elas mesmas, estas partes, reunir-se em si, mas era necessário que Deus Pai o fizesse, ressuscitando a Cristo. Então encontramos nas Escrituras tanto uma afirmação quanto outra. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder e Deus Pai o ressuscitou. O fato concreto é que ele ressuscitou verdadeiramente, já que não era possível que a morte o retivesse. Aliás, ele a venceu. Ele de fato ressuscitou, como havia dito, como havia claramente profetizado a esse respeito e com muita precisão. Era necessário que ressuscitasse, aliás, por 5 razões, nos lembra Santo Tomás de Aquino. Primeira razão, para a afirmação da justiça divina que exalta aqueles que se humilham por Deus. Ou seja, como Cristo se humilhou até a morte na cruz, e nós sabemos o que isso significa, já que ele se humilhou assim por amor e por obediência a Deus, era conveniente que ele fosse exaltado até a glória pela ressurreição. 2, segundo motivo, segundo o mesmo Santo Tomás de Aquino, para confirmar a nossa fé na divindade de Cristo. A ressurreição, ora, se apresenta assim como algo bem sólido sobre o qual nossa fé se apoia. Terceiro motivo, para sustentar a nossa esperança. Quarto motivo, para orientar a vida dos fiéis, para dar um norte. 5, enfim, para levar à perfeição a nossa salvação. Eis aqui, então, os motivos apresentados por Santo Tomás de Aquino, segundo os quais o Cristo devia ressuscitar. A ressurreição de Cristo era, nesse sentido, necessária à nossa salvação. Era, inclusive, necessário que a sua ressurreição não acontecesse, atenção, nem imediatamente após a morte. Expirou sobre a cruz, então acontece imediatamente, não era conveniente que assim acontecesse, nem no final dos tempos somente, como acontecerá conosco. Por isso, ele ressuscitou alguns dias depois, no 3º dia. Consideremos a esse propósito que a nossa fé, caros fiéis, necessária para a salvação, tem por objeto tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo. Quero lembrar que a nossa fé, a fé teologal, a fé sobrenatural, se apoia sobre este fato de uma maneira bem particular, sobre o fato da ressurreição. Se o Cristo não ressuscitou, diz Paulo, é vã a nossa esperança. E a nossa fé não tem fundamento. Mas como ele ressuscitou, então eis aí a base, juntamente com todas as verdades reveladas, a base da nossa esperança. Então a fé tem por objeto tanto a humanidade de Cristo quanto a sua divindade. Ou seja, nós afirmamos que ele é verdadeiro Deus e afirmamos que ele é verdadeiramente homem. De fato, não basta crer numa coisa e não crer na outra. Quem diz, por exemplo, crer na humanidade e não crer na divindade, não tem fé no sentido próprio. E a mesma coisa vale para a afirmação da sua
Da divindade sem a humanidade, da divindade sem a humanidade. Assim, para crer na sua divindade, era necessário que Cristo ressurgisse logo, sem ficar à espera do fim do mundo. Ora, tendo ressuscitado poucos dias depois, então, de fato, nós temos algo que fala sobre a divindade dele. E, por outro lado, para confirmar a fé na humanidade e na real morte de Cristo, era necessário que houvesse um intervalo entre a morte e a ressurreição, porque se Cristo ressurgisse imediatamente depois da morte, poderia parecer que não se tratava de uma morte verdadeira, nem que houvera de fato ressurreição. Então convinha que houvesse um tempo, um certo tempo, alguns dias, e que não acontecesse no final dos tempos. Isso tudo, caros fiéis, ainda segundo a reflexão apresentada pelo mesmo Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico. Assim, para mostrar a realidade da morte de Cristo, bastava que sua ressurreição fosse retardada até o terceiro dia, como ele predissera. Como ele mesmo dissera, aliás, bem antes. Uma outra coisa importante com relação à sua ressurreição, ele ressurgiu como o primogênito dentre os mortos, o primeiro. Ele foi, de fato, o primeiro a ressuscitar. Vamos entender isso. Nós nos perguntamos, e aqueles que saíram dos túmulos, por exemplo, por ocasião da morte de Cristo? E Lázaro, que ressuscitou? Como assim nós dizemos que ele é o primeiro a ressuscitar? Vamos entender isso. É preciso fazer uma distinção. Uma pessoa pode ser retomada da morte de duas maneiras. Primeira, unicamente quanto ao ato de morrer, ou seja, voltando de algum modo a viver, como Lázaro. E dois, mediante uma libertação, não só do estado de morte, ele volta à vida, mas também da própria necessidade ou possibilidade de morrer, como é o caso, por exemplo, não é, de nosso Senhor Jesus Cristo, que não morre mais. Esta última, portanto, é a ressurreição verdadeira e perfeita. Nosso Senhor foi libertado da morte e encontrou-se em um estado em que a morte não mais o encontra, em que ele não é mais tomado e vencido pela morte. Até quando alguém se encontrar na possibilidade, ou mesmo necessidade de morrer, em algum modo está, obviamente, sujeito à morte. Como Lázaro, após ter sido ressuscitado miraculosamente por Jesus, voltou à morte. Ele conheceu novamente a morte, após ter sido ressuscitado por Jesus. Ora, não é a ressurreição no sentido pleno, no sentido de Jesus, a ressurreição plena e perfeita, que ele conheceu em primeiríssimo lugar. Ele é o primeiro a ressuscitar dessa forma. Então, ele sim é o primogênito. Se falamos de ressurreição imperfeita, algumas pessoas, claro, ressuscitaram antes dele, mas não é disso que falamos quando dizemos que ele é o primogênito. Depois da ressurreição, caros fiéis, ainda um dado importante, Cristo tinha um verdadeiro corpo. Quando ele, por exemplo, se apresenta aos apóstolos, e bem particularmente a São Tomé, ele pede que este apóstolo, que vivia uma crise de fé, tocasse as suas chagas, tocasse o seu corpo. O seu próprio corpo, e não outro, é o mesmo. Mesma pessoa, mesma identidade. Não há mudança de identidade. Nunca. De fato, para que a ressurreição fosse real, era indispensável que o mesmo corpo se reunisse à mesma alma. Isso é a ressurreição. Este seu corpo ressuscitou, aliás, glorioso. A condição é nova, a condição é outra. O seu corpo é glorioso, isso por 3 motivos. Primeiro motivo, a ressurreição de Cristo foi modelo e causa da nossa própria ressurreição. A ressurreição de Cristo, repito, foi modelo e causa da nossa própria ressurreição quando nós ressuscitamos na amizade com Deus. Como ensina o apóstolo São Paulo, falando de nós, e mais especificamente de nossos respectivos corpos, abre aspas, o que é semeado na ignomínia, ou seja, humilhação, sofrimentos por causa da fidelidade a Deus, ressurgirá na glória, ressurgirá numa condição gloriosa. Alma e corpo. Ora, a causa é maior que o efeito e o modelo é maior que a cópia. Se o princípio que eu acabei de anunciar, citando o apóstolo, vale para nós, com muito mais razão vale para nosso Senhor Jesus Cristo, então sim, ele ressuscitou e seu corpo encontra-se numa condição gloriosa. Segundo motivo, com a ignomínia, ou seja, a extrema humilhação, a humilhação da paixão,
Cristo mereceu a glória da ressurreição, e uma glória proporcional, diga-se de passagem, a tudo que ele padeceu. Terceiro motivo, porque a alma de Cristo, desde o momento de sua concepção, já era gloriosa pela perfeita fruição da divindade. Pela perfeita união com a divindade, ela já era gloriosa. E foi uma espécie de dispensa, de suspensão, que tal glória não se comunicava ao corpo, não se expressava exteriormente. Com a ressurreição, tal estado de dispensa, de suspensão, deixou de existir. Então, esta sua glória, que sempre pertenceu à sua alma e que sempre pertenceu ao seu corpo, se manifesta em todo o seu esplendor, sem nenhum véu que a esconda, esta glória. Caros fiéis, uma outra coisa, o corpo de Cristo ressuscitou íntegro, pois o corpo ressuscitado dele era idêntico ao da condição anterior. Idêntico quanto à natureza, bem entendido, mas diferente quanto à manifestação da sua glória, como acabamos de considerar. Com relação à natureza, idêntico. Única diferença é a manifestação da glória agora ostensiva, completamente ostensiva. Tudo de fato que pertence à natureza do corpo humano estava presente no corpo de Cristo ressuscitado, e está. Ora, é evidente que à natureza do corpo humano pertencem os ossos, o sangue e os demais elementos. Portanto, todos eles se encontravam e se encontram no corpo de Cristo ressuscitado. Que ressuscitou, aliás, para que também nós vivêssemos nele as nossas Páscoas. Como assim as nossas Páscoas? Há pelo menos duas, fundamentalmente. Nossas duas passagens da morte para a vida. A primeira, espiritualmente, ao passar da morte do pecado para a vida da graça, espiritualmente. Nós conhecemos uma condição de morte por causa do pecado, pela privação da vida divina em nós. Ora, quem diz privação de vida, diz morte. Privação de vida por causa do pecado, diz morte causada, morte espiritual causada pelo pecado mortal. Quando nós, ao contrário, permitimos que Deus cancele, anule este pecado pela reconciliação com ele, baseado sobre o arrependimento, ora, o pecado vai embora e a graça ocupa o seu lugar. Passamos, então, da morte do pecado para a vida da graça, da escravidão do pecado para a santa liberdade dos filhos de Deus. Esta é a principal Páscoa, a principal passagem. Mas depois tem também aquela Páscoa, aquela passagem da separação entre corpo e alma para a união entre o corpo e a alma que vai acontecer no final dos tempos. Quando depois de ter morrido na amizade com Deus, assim buscamos, assim esperamos e faremos tudo para perseverar na graça de Deus em função disso, também nossos corpos fruirão do gozo das alegrias celestes. Portanto, duas Páscoas, duas passagens da morte para a vida, ou da separação entre corpo e alma, para a união entre corpo e alma. Uma espiritual, outra material. E essa material para que, morrendo na amizade com Deus, possamos viver plenamente em corpo e alma, na glória de Deus para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.